Vasco classificado para a semifinal da Copa do Brasil e vamos ter clássico carioca. Vasco e Fluminense. Loucura total, imprevisível cravar o que vai acontecer. Você olha pro Fluminense e fala, porra, é time cascudo, é time de Copa. Chegou nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Foi o quarto melhor time do mundo, passando por Al Hilal, passando por Internazionale e jogando bem, futebol consistente. E olha que o Fluminense tem um elenco limitadíssimo para chegar na semifinal de Mundial de Clubes. Meu amigo, é um milagre praticamente. E aí o Fluminense também passou agora nessas últimas fases de Copa do Brasil, pegou o Bahia, venceu 2-0 no Maracanã com autoridade, 10-2 em finalizações, mais de 60% de posse de bola, merecida a classificação para a semifinal. É um time copeiro na Sul-Americana, avançou facilmente do América de Cali. Então assim, tem um conjunto preparado e talhado e bem treinado por Renato Gaúcho para esses momentos decisivos. Só que contrapartida tu tem um Vasco, né? Que tem um elenco com limitações, porém tem um bom time. Com Paulo Henrique, com Lucas Piton, com Léo Jardim lá atrás, fechando tudo no gol. E hoje foi fundamental para a classificação do Vasco na cobrança dos pênaltis. Defendeu o pênalti de Alex Telles, que por falar em Alex Telles, que pênalti telegrafado desgraçado, hein, meu irmão? O bicho telegrafou onde ia bater o pênalti, gente. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Aí você tá, pá, do meio pra frente, você tem ali no meio campo o Felipe Coutinho, muito bom meio atacante, que desperdiçou algumas oportunidades hoje dentro da grande área. Numa boa jogada de Paulo Henrique, por sinal, na ponta direita, ele solta o passe para trás e Felipe Coutinho na grande área sozinho finalizou de forma meio tosca para fora. Mas Felipe Coutinho, muito bom meio atacante. Nuno Moreira na ponta, porra, muito bom jogador. Você tem um Verratti centroavante que agrega, ajuda, nem que seja na cobrança dos pênaltis. Tem um Ryan na ponta direita, muito bom jogador também. Então o Vasco tem um bom time. E é clássico carioca, já diria o ditado. Clássico é clássico, meu amigo. Tudo pode acontecer nos clássicos. O Vasco pode chegar na final? Pode. Também pode ser eliminado. Ano passado, quando o Vasco chegou na semifinal para enfrentar o Atlético Mineiro, eu falei aqui no canal, o Vasco tá eliminado, pô. É o teto do Vasco. Era o teto do teto do teto. O Vasco só passava na cobrança dos pênaltis. Foi assim no jogo contra o Água Santa, que o Vasco teve que passar nas penalidades. Pegou o Atlético Goianiense, se eu não me engano, passou nas penalidades também ano passado. E foi passando ali aos trancos e barrancos nas penalidades. Pegou o Atlético Mineiro, tromba. Foi eliminado em São Januário com o Hulk fazendo golaço. É o teto, é o limite do Vasco ali. Agora é clássico carioca. Tudo pode acontecer. O Vasco pode chegar na final. Heitor, pode ser campeão? Cara, poder pode, é futebol. Mas a gente olha para a limitação do grupo do Vasco em comparação a um Cruzeiro. Vou até além, em relação ao Corinthians, porque o Vasco é freguês do Corinthians, eu acho difícil o Vasco ser campeão dessa Copa do Brasil. É possível? É. Eu não acho provável, tá? Mas daqui a pouco a gente vai chegar aí também. Dito tudo isso, nesse momento o torcedor do Bahia tá olhando com ainda mais raiva essa eliminação contra o Fluminense, viu, velho? Porque assim, gente, não dá, né, bicho? Não é só a questão da eliminação em si, é da forma como tu foi eliminado. O 2-0 de forma apática, de forma anímica, de forma pouco enérgica em campo, de forma covarde mesmo. O time foi basicamente uma nulidade do meio pra frente. E foi eliminado por 2-0 com justiça. Já não tinha feito um bom jogo na Fonte Nova. Foi jogar no Maracanã, fez um jogo pior ainda. E ofensivamente, uma nulidade total. Deu um chute na barra em 90 minutos, 95 minutos. Atuação ridícula em todos os aspectos, tá? Ponto. Aí você olha, pô, o torcedor do Bahia tava aqui assistindo hoje o jogo, né? De Vasco e Botafogo na Copa do Brasil. Ele pensando, porra, meu irmão, se o Botafogo passasse, ou se o Botafogo passar, beleza, pô. O Botafogo tem um ótimo elenco. Tá ali na parte de cima da tabela. É o quinto colocado nesse momento do Campeonato Brasileiro. Porra, tem um ótimo elenco. Joga um futebol bom na média na temporada. Oscilante, sim. Porém, ainda assim, bem melhor do que o Vasco. Aí você fala, pô, se o Botafogo passar, porra, beleza, o Bahia não seria favorito. Mas se o Vasco passasse como passou, o Bahia, em tese, era o favorito, pô. O Vasco apresenta um futebol muito irregular, muito inconsistente. A defesa do Vasco é uma peneira na média. O Vasco tá brigando para não cair para a Série B. O Vasco tem um elenco mais limitado em relação ao elenco do Botafogo. Então, por todos os elementos, exceto o São Januário, porque São Januário pesa mais pró Vasco do que o Newton Santos pesa mais pró Botafogo. Então, assim,
tapetinho e tal, caiu no tapetinho, já era mesmo, Botafogo eliminado. Então assim, apesar do São Januário contar muito favoravelmente ali pro Vasco, ainda assim o Vasco tem muito mais limitação de elenco do que o próprio Bahia e do que o próprio Botafogo. Então assim, meus amigos, o torcedor do Bahia, ele era, porra, velho, dava pra chegar nessa final aí, viu? Se eu passasse do Fluminense, eu ia pegar um Vasco, cenário bem plausível mesmo de chegar na final de Copa do Brasil. Que por falar em final de Copa do Brasil, passando pelo Vasco da semifinal, o último e único time nordestino que conseguiu fazer isso foi o Sport. Pegou o Vasco na semifinal em 2008, passou pra final e foi campeão contra o Corinthians. Que poderia ser um cenário semelhante também, né? O Bahia passando do Fluminense, beleza, pegando o Vasco, chegando na final e pegando o Corinthians e podendo ser campeão. E o Bahia já venceu do Corinthians na Neoquímica Arena esse ano. Então poderia ser um cenário também meio semelhante em relação aos confrontos, né? No final das contas, o Bahia foi eliminado de forma justíssima. O Vasco se classificou ali nas penalidades. O Corinthians se classificou vencendo por 3-0 contra o Atlético Paranaense. E o cabuloso 4-0 no Atlético Mineiro, fora o vareio de bola. 3 gols de Caio Jorge nos 2 jogos e 1 gol de Fabrício Bruno. Classificação com autoridade e como eu gosto ver. Velho, eu gosto muito de ver esse cidadão, que eu tenho nojo dele, eu tenho nojo, asco da pessoa dele, tá? Sim, repito, eu tenho asco, eu tenho nojo desse cara aí. Ele desrespeitou já várias vezes os brasileiros. Ele é uma pessoa, como é que eu posso falar? Chata de se conviver, toda hora com um semblante fechado, não dá um bom dia pra ninguém. Eu tenho nojo, eu tenho um asco de Sampaoli, como pessoa mesmo, eu não gosto dele, eu não suporto ele. Olha que eu nunca falei com ele na minha vida, mas por tudo que eu já vi de relatos e tal, vi em vídeo, todo o contexto, a personalidade dele, eu tenho um nojo dele. E como eu gostei de ver ele hoje revoltado na área técnica e o Cruzeiro com 1-0, 2-0, 4-0 no agregado e ainda teve a tiração de sarro do eu acredito, a torcida do Cabuloso sacaneando o Atlético Mineiro lá durante o jogo. Dito isso, pegando o gancho agora do Sport, tá gente? Tá aí, definida, vou até deslocar aqui um pouquinho a tela, tá gente? Definida aqui a data de Sport e Atlético Mineiro, jogo que vai ser disputado na Arena MRV. Era para esse jogo ser realizado em julho, né? No primeiro turno da Série A. Mas aí a partida vai ser realizada no dia 8 de outubro, numa quarta-feira às 7h30 da noite, na Arena MRV, no período das datas FIFA, entre os dias 6 e 14 de outubro, reservados aí para os amistosos entre seleções. Bom, o detalhe é que o Atlético Mineiro, porque esse jogo foi adiado, né? O Atlético Mineiro estava jogando os playoffs da Sul-Americana. Aí enfrentou o Bucaramanga e passou nos pênaltis. E também estava jogando a Copa do Brasil, mas acabou de ser eliminado da Copa do Brasil. Então agora para o Atlético Mineiro restou a Série A e a Sul-Americana. E a Série A tá brigando para não cair. Eu sei que dia 8 de outubro, daqui a basicamente um mês aproximadamente, tudo pode mudar. O Atlético Mineiro pode me dar 2, 3, 4 vitórias consecutivas e se distanciar da zona do rebaixamento. Mas o cenário hoje é de briga para não cair. Então os caras vão vir com a faca no dente para vencer do Sport na Arena MRV. E é bom a gente tomar cuidado. Eu vou até trazer aqui para vocês o calendário, inclusive, dos jogos, tá, rapaziada? Toma. Ó, o Sport pega o Bragantino no próximo dia 14 de setembro. Depois o Sport, às 11 horas da manhã, né? Depois o Sport, sim, domingo, 11 horas da manhã. Isso mesmo. Depois o Sport pega o Corinthians no outro domingo, no dia 21 de setembro, às 5h30 da tarde, Ilha do Retiro. Depois aí o Sport pega o Fortaleza no dia 27 de setembro, lá no Castelão, 4 da tarde, vai cair num sábado esse jogo aqui. No dia 1º de outubro, o Sport pega o Fluminense. No dia 5 de outubro, o Sport pega o Cruzeiro. E aí no dia 8 de outubro, o Sport enfrenta o Atlético Mineiro. 2 times de Minas Gerais. Talvez o Sport nem volte aqui para Recife, né? Já fique treinando lá na Toca da Raposa, hipoteticamente. Depois do jogo contra o Cruzeiro, no dia 6, fica lá, dia 7 também. Eu não sei se a logística é muito interessante, você bate e volta, né? Vem para Recife, depois volta para Minas Gerais, tendo o jogo 3 dias depois, basicamente. Não sei se faz muita lógica pela logística, de fato. Viajar 2, 3 vezes aí num recorte de 3 dias para o mesmo lugar. Enfim, vamos aguardar como é que vai ser a logística aí. O jogo contra o Flamengo ainda não tem data definida. Talvez pode acontecer sim, nesse intervalo aqui da data FIFA, né? Entre os dias 6 e 14 de outubro. Por exemplo, bota dia 8 contra o Flamengo
e sei lá, dia 14 ou sei lá, não sei, dia 13 contra. Já vai jogar dia 8 contra o Atlético Mineiro e no dia 13 contra o Flamengo, por exemplo, 14. Eu sei que o Flamengo ele cede mais jogadores para as seleções, né? Varela na seleção uruguaia, Arrascaeta para o Uruguai também, Dela Cruz. Não sei se Dela Cruz vai ser convocado aí também pela seleção uruguaia, mas tem o próprio Léo Pereira que já foi convocado para a seleção brasileira em algumas oportunidades. Pedro talvez seja convocado no futuro. Aí eu não sei como é que vai ser essa questão dos jogadores do Flamengo que vão para as suas respectivas seleções, né? Enfim, aí a aguardar também. Mas o jogo do Flamengo ainda não tem data definida, tá, gente? Bom, voltando aqui para falar sobre Copa do Brasil, vamos para os gols da partida, gente. Primeiro gol do Vasco, falta de Coutinho e o vacilo de Neto. Ele espalma a bola na trave e no rebote Nuno Moreira faz 1-0 para o Vasco. Mas o Vasco sofreu um empate. E o empate, para mim, ele traduz um pouco do que foi a eliminação do Botafogo nessa Copa do Brasil. Alex Telles bateu bem o pênalti? Bateu, bochecha da rede, ok. Mas ele telegrafa muito os pênaltis que ele bate. Beleza, bochecha da rede, irmão. Mérito pra você porque foi forte no canto. Mas todo mundo sabia onde tu ia bater, cara. E tu telegrafou de novo o pênalti na cobrança dos pênaltis. Na hora do vamos ver, tu telegrafou muito. Sabe o que é mais bizarro? Léo Jardim tava dando pinta que ia pular lá. Por que tu não virou o pé, velho? Eu não sou jogador profissional, não. Mas eu faço isso com maestria, bicho. Tu dá o canto aqui todinho pro goleiro, ó. Tu tá olhando pra lá. Teu corpo tá direcionado pra lá. O teu pé de apoio tá direcionado pra lá. Tá tudo apontando que tu vai bater na esquerda. Velho, aqui, ó. Tu tá todo inclinado pra esquerda. Vira o pé, irmão. Bate na direita, no contrapé do goleiro. Acabou. Não tem muito mistério. É bola pro lado, goleiro do outro. Acabou. Aí ele bate onde Léo Jardim pulou. E Léo Jardim tava claro que ele ia pular lá. Perdeu o pênalti. Vasco se classificou para a semifinal da Copa do Brasil de forma justíssima. Sobre o Cruzeiro, cara, o cabuloso, não tem muito o que falar, não. A fase é tão boa do Cruzeiro que na cobrança de escanteio de Matheus Pereira, no bate e rebate ali, né? Sai a finalização de fora da grande área e Caio Jorge, ele desvia na bola, meio que o sem querer querendo, né? A bola desvia no jogador do Atlético Mineiro e depois desvia no joelho de Caio Jorge, colocando a bola no ângulo. Não é que Caio Jorge finalizou essa bola no ângulo, não. É que a bola bateu nele e foi no ângulo. Ó, observem, mais uma vez. A bola desvia meio que no tronco ali de Lianco, né? Bate e Caio Jorge vai no ângulo. A fase do Cruzeiro tá muito boa. O Cruzeiro teve menos de 27% de posse de bola. Aliás, 28% de posse de bola. Mas foi um time que controlou a partida durante todo o jogo. Um time muito bem organizado, sabendo o que fazer em todas as fases do jogo. Com um trabalho mais longevo, até porque São Paulo estreou nesse jogo contra o Atlético, contra o Cruzeiro no Mineirão lotado, no jogo da volta de Copa do Brasil, e o Cruzeiro com 2-0 na frente no placar. Porra, era um cenário muito, mas muito difícil pro Atlético Mineiro reverter, ainda mais com o São Paulo ali como treinador, que eu acho ele péssimo, horroroso, detesto ele, acho que ele tem boas ideias de modo geral, mas vem de trabalhos ruins, e não sei se vai dar certo no Atlético Mineiro não, tá? No final das contas, teremos clássico, meus amigos. Clássico na Copa do Brasil. Vou até subir aqui mais um pouquinho, tá? Ó, pum, toma. Confronto definido. Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro é favorito para avançar para a final da Copa do Brasil, porque joga mais bola, tem um time melhor. E na média o Cruzeiro tá no G4, o Corinthians está próximo do Z4, relativamente próximo, tá? Para não exagerar tanto. E no outro lado a gente vai ter Botafogo, não. Fluminense, sim. Fluminense e Vasco nas semifinais. Loucura, hein, bicho? Loucura. Eu acho que vai dar Cruzeiro. Ai, 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 ai. Difícil, cara. Vou colocar. Sei não, velho. Sei não, sei não, sei não, sei não. Travei aqui. Eu não consigo cravar quem vai avançar, não. Será que vai ser Cruzeiro e Vasco? Cruzeiro e Fluminense? De um lado esquerdo a gente tem um favorito claro, que é o Cruzeiro. Do outro lado, é difícil cravar porque é clássico, né? Vasco e Fluminense. Pro Vasco, olhando a Copa do Brasil, a premiação foi ótimo, né? O Vasco passar e tal, a estima do torcedor e tal, confiança do grupo. O trabalho do Diniz tem um pouco mais de paz para trabalhar, beleza, tem um pouco mais de tranquilidade, ok. Mas o foco é a Série A, a permanência. Cuidado para não desviar foco, perder pontos e acabar caindo para a Série B. Só tenho isso para alertar, viu? Cuidado, abre o olho. Enfim, é isso, tá, gente? O panorama geral de Copa do Brasil e do Sport também, que o jogo do Sport contra o Atlético Mineiro foi marcado finalmente depois de muito tempo.
E é isso, torcida do Bahia com certeza nesse momento tá assim, porra, velho, dava pra chegar na final. Pegando o Vasco, velho, cenário muito plausível pra chegar na final. Os caras estão se mordendo aqui, ó. Tentando morder as costas, porque assim, dói, viu, irmão? Dói. Dava pra você chegar na final desse ano da Copa do Brasil. Mas a limitação de grupo é gritante, só é ver o time que entrou no segundo tempo. São jogadores que brigariam pra não cair pra Série B. Cauli, Iago Borducci, Rezende, Juninho, pelo amor de Deus, gente. Isso aí é um banco de time que briga pra não cair pra Série B. Até o Vasco talvez tenha um banco mais decente do que o banco do Bahia no último jogo contra o Fluminense. E os jogadores pipocaram mesmo. E o time estava mal organizado e mal treinado. Fora de casa o Bahia muda completamente de postura. Culpa do treinador também, viu? Culpa do treinador também. Enfim, é isso, rapaziada. Abraço para todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações também. Valeu, gente.